A pergunta do torcedor proletário é: e aí, Luizinho já foi demitido ou não? Essa é justamente uma pergunta que nesse vídeo de hoje eu vou trazer alguns argumentos, me aprofundar um pouquinho mais, para dar um pouco da minha opinião e também ouvir o comentário de vocês, que eu quero saber o que você está pensando aí. Quando a gente olha para o trabalho de Luizinho Vieira, né, vindo do ano passado, a gente vê um treinador que chega no começo da Série C praticamente, tem um momento difícil inicial, tenta mudar um estilo de jogo, trazendo alguns jogadores, tem muita dificuldade, depois retorna com alguns jogadores que já faziam parte do elenco inicial, e a gente chega depois numa sequência invicta, bate na final da Copa do Nordeste, com apresentações ruins na final da Copa do Nordeste, mesmo com o Bahia de Série A, mas Confiança fazendo apresentações ruins naquela final. E aí entra um grande momento, que é o momento de renovação do treinador, né? A gente fazendo um exercício de memória, Luizinho só renova após a eleição do presidente Petrúcio, né? Presidente da associação. Então ficou aquela indefinição se Petrúcio continuaria. Petrúcio colocou o nome, Luizinho renovou e aí começou o trabalho, né? Começou o trabalho renovando com alguns jogadores, entre eles o Eduardo Moura foi um, o Wellington foi outro, o Maicon Aquino e alguns outros jogadores foram renovados. Enquanto isso, o processo da SAF já ia correndo paralelamente, né? Depois da eleição de presidente, tivemos a assembleia da SAF também, e aí depois aquele processo até validar a SAF, que aconteceu nesse ano. Enquanto se validava a SAF, o Diogo Lemas, que é o CEO do Confiança, já começou a trabalhar junto, né? No podcast da Netiza agora, ele até comentou que tinham 7 jogadores contratados e a comissão técnica definida. Eu entendo o papel da SAF nesse momento, porque se já tem um treinador definido e acreditaram no trabalho desse treinador, nada mais do que montar um elenco de acordo com a filosofia de trabalho desse treinador. Como é que o Luizinho gosta de jogar? Desde o ano passado ficou evidente. 4 atacantes, né? 2 dentro da área, um mais com mobilidade, 2 pontas que dão bastante velocidade, né? Que em um determinado momento avançam para ficar 4 atacantes, em um outro momento recuam para jogar como meias, mas de maneira geral, 4 homens no ataque é assim que o Luizinho gosta. Então, montou um elenco buscando essa característica. Daí veio o Wendel Júnior, veio o Sassá, tem a renovação do Maicon Aquino, que no ano passado teve bons momentos no Confiança, né? Em 6 jogos marcou 3 gols. E daí, dentro desse contexto, foi apresentado um elenco de acordo com o pensamento da comissão técnica. O Diogo Lemos também no podcast comenta, né, que foi feita uma análise, classificação de risco para a montagem do elenco. E aí a minha opinião é, olhando para esse elenco atual, eu vejo o potencial de, no mínimo, ser campeão sergipano, né? Com a mudança de tabela, com a mudança de competição da CBF, né, da forma de competição, nesse início de ano, o Confiança está se dedicando exclusivamente ao Campeonato Sergipano. E nessa dedicação exclusiva, a última vez que a gente teve um início de campeonato sergipano tão ruim foi lá em 2018, né? E o Confiança começa nos 4 primeiros jogos, não vence nenhuma. Dessa vez a gente vence uma, empata 2 e perde a primeira partida, que no caso agora foi a 4ª rodada. Então, fazendo um comparativo com os anos anteriores e com os elencos anteriores e com o elenco atual, a gente vê que esse elenco do Confiança, na minha concepção, tem capacidade sim de chegar à final e ser campeão sergipano. Não é o problema do elenco em si, quantidade de jogadores ou qualidade dos jogadores. Jogadores que vieram do Floresta, time que chegou à segunda fase da Série C, que vieram do Caxias, que chegou também à segunda fase da Série C. Jogadores que vieram da Série B, como Sassá, Bruno Silva, Gustavo Nicola. Alguns jogadores que trazem um pouco mais de experiência e qualidade para o elenco. Em campo isso se viu? Ainda não. Confiança fez 2 empates contra Lagarto e Falcon, né? Times que estão ali na Série D, mais ou menos. Times que a gente percebeu um baixíssimo nível de desempenho. Na primeira rodada foi contra o Desportivo Aracaju, um time sem divisão. O time sentiu dificuldades, conseguiu fazer um 3-0 no placar, mas com dificuldades. E depois o time foi caindo em evolução, né? Pelo contrário, não evoluiu, regrediu, né? Contra o Lagarto foi pior, fez um bom primeiro tempo, até mais ou menos a parada técnica, depois reduz o desempenho. Depois, na sequência contra o Falcon, é um jogo horrível, né? Com pouquíssimas ideias,
do Confiança, uma escalação que não dá certo, depois quando mexe o time consegue pressionar, mas não faz o gol. E agora contra o Gloriense, para confirmar a crise, né, uma derrota contra um time que não tinha vencido ainda no campeonato, que vinha brigando na parte de baixo da tabela, que sabia que o gramado era duro e que as bolas aéreas iriam fazer diferença, acaba que toma gols dessa mesma forma, faz gols dessa mesma forma e toma gols dessa mesma forma. Então, analisando elenco, falta esses jogadores com nome, esses jogadores com passagens em clubes de Série C, colocarem dentro de campo a sua qualidade, né? Decidirem, mostrarem a que vem, se é a questão técnica, se é a questão física, se é a questão mental, espiritual, não sei. Os caras precisam, dentro de campo, mostrar a qualidade que eles têm, porque não foram contratados à toa. Você vai olhar, todo mundo tem meio que uma justificativa, até aqueles jogadores que são certeza, até aqueles que são apostas, até aqueles que são jovens que estão chegando para ter oportunidade, tem uma certa explicação na montagem desse elenco de acordo com o estilo de jogo do treinador. E aí agora eu falo sim de Luizinho Vieira, né, um treinador que comanda Confiança agora nessa montagem de elenco e nesses 4 primeiros jogos faz um desempenho ruim. Minha opinião pessoal, eu não gosto desse jeito de jogar com os 4 atacantes, mas é o jeito que ele imagina. Se é o jeito que ele imagina, se é o jeito que ele gosta de jogar, então isso precisa se provar dentro de campo. E não está se provando até agora. Esse elenco está tendo bastante dificuldade de assimilar esse jeito de jogar. Com muito respeito a Luizinho Vieira, a gente vai agora para o Clássico. Não tenho informação se ele permanece ou se ele não permanece. O trabalho da SAF, entre aspas, se demite o treinador, ela dá o atestado de que renovou errado, mas quem renovou foi a associação, mas que montou o elenco de acordo com o treinador. Então, demite o treinador e traz alguém com o mesmo estilo de jogo para aproveitar a montagem de elenco. Demite o treinador e traz um treinador com outro estilo de jogo para tentar botar a ideia da SAF sobre projeto e o jeito de jogar futebol. Realmente é uma decisão difícil nesse momento, mas dá tempo. O Campeonato Sergipano ainda faltam algumas rodadas, a gente tem um clássico decisivo, os papéis se inverteram. O Sergipe, que vinha mal nos amistosos, começou mal o Campeonato Sergipano, recupera, vence o clássico, vence ontem, está na liderança momentânea. Então chega com moral no clássico e a gente, virando SAF com dinheiro, investimento, projeto, começa bem com a goleada líder e depois vai caindo, se dissolvendo. Para Luizinho Vieira, eu acredito que tem solução, basta ele conseguir colocar dentro de campo a sua ideia. Não é assim que ele gosta de jogar, dê resultado. Então, diante desse contexto, eu sinceramente também fico bastante em dúvida, né? Eu acredito que se fosse demitido agora não seria nenhum fim do mundo. Da mesma forma que se esperar o clássico também não seria nenhum fim do mundo. O importante é que o time reaja, não é só o treinador, mas os jogadores, a diretoria, entendam que precisa dar uma resposta positiva para a torcida. Esse elenco, essa comissão técnica, tem perfeitas condições de ser campeão sergipano. Então, eu acredito dessa forma, que se for demitido, que venha o melhor, se permanecer, que joguem com vontade. De qualquer forma, Confiança vai conseguir ser campeão sergipano se colocar dentro de campo a vontade, a garra, a raça. Não vai ser só no peso da camisa ou porque é SAF que vai conseguir ganhar, não. Tem que mostrar vontade. É isso. Essa aqui é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Comenta aqui embaixo.